Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Camila Borelli, CEO da Now Live Space e Arroy Experiências Educacionais. Acertei, experiências. Experiências educacionais. Aí sim, obrigado. E o bacana é explicar que agora a gente vai traduzir o que é Spaces, o que é Now, e a gente vai contar a história toda, porque tu não começou já na Now, né? Tu tem uma história longa até aí. Para quem não te conhece, Camila, conta um pouquinho da tua história. Bom, primeiro eu queria agradecer por estar aqui nesse espaço conversando contigo. E eu sou natural de Caxias do Sul. Eu estudei lá, fiz colégio todo lá e vim para Porto Alegre quando eu passei no vestibular da URGS para administração. E aí vim morar aqui, assim como muita gente normalmente faz, né? Hoje eu moro em Porto Alegre há mais tempo do que eu morei em Caxias. Quando eu até fiz essa conta, eu me assustei um pouquinho, né? Mas... E, enfim, me formei em administração. Aí eu fiz alguns estágios, fui trainee e depois queria sair para abrir a minha empresa, ter o meu negócio, né? Bacana. E a tua empresa começou com o Anal direto? Sim, começou com o Now direto. Eu e a minha irmã, Sara, a gente sempre teve um incentivo de casa. Meus pais são empresários, né? Tem uma indústria no ramo moveleiro em Caxias e sempre nos incentivaram, né, a ter nosso próprio negócio. E isso era uma coisa meio certa, mas a gente queria se preparar antes, né? Ter experiências que nos preparassem. E aí a gente, em certo momento, eu saí dessa empresa onde eu entrei como trainee e a gente começou a buscar, né, de uma forma mais séria, o que a gente ia fazer. A gente tinha milhares de ideias, pet shop, esses lares sêniores, muita coisa. A gente não assim, o meu sonho é fazer isso. A minha irmã é arquiteta, e aí ela estava ligada na tendência dos espaços compartilhados, os coworkings, né? O WeWork, que era o exponente mundial, hoje o WeWork abriu falência, né? Em alguns lugares, já está fechando vários lugares, em várias partes do mundo. Mas a gente se baseou muito nisso, né? Enfim, apesar dos pesares, eu admiro muito o que o WeWork fez e o negócio deles. Para quem não conhece um pouco o que foi o WeWork, o que é um coworking, né? O pessoal que está em casa, né? Trabalhar junto no mesmo espaço com empresas totalmente diferentes e também ser entre aspas, né? Um ambiente, um hub para que as pessoas consigam interagir, né? Isso, de conexões. Então, assim, o termo WeWork é o nome desse negócio. Ele é nós trabalhamos, né? Boa. E o coworking é de colaborar no trabalho, né? Colaborar, compartilhar, se conectar no trabalho. Então, é um espaço coletivo, as pessoas dividem a cozinha, os banheiros, salas de reuniões e outros espaços, cada um tem uma característica, né? Auditórios, enfim. E aí trabalham ou numa sala grande, né, todo mundo no mesmo ambiente, mas também tem as salas privativas, cada empresa tem a sua. Tem várias modalidades e os coworkings, como são chamados esses espaços, são diferentes, né? O nosso tem salas privativas, salas de reuniões, já foi lá, né? Já, não só achei lindo, como também extremamente clean, numa região que não tinha essa história, né? O quarto distrito, se for olhar na história de Porto Alegre, começou a dar um boom de uns anos para cá, né? Muita cervejaria, muita empresa começou a ir para lá. Segmento da economia criativa, né? Eu acho o quarto distrito ele tem concentrado economia criativa, cultura e inovação. E dentro da economia criativa tem os artistas, tem a gastronomia, tem a cultura, designers, tem a área de serviços, ela é bem ampla, assim, mas é a galera que trabalha com conhecimento, com a criatividade no seu negócio. Legal, e a tua irmã já estava com a pesquisa pronta, como é que ela te convenceu? Na verdade, não, ela falou, ó, tem isso aqui, tem os coworkings, né, dessa tendência. Aí a gente começou a viajar, começou a entender mais e viu que realmente era uma tendência forte, ia ser forte no Brasil também, isso pré-pandemia, né?
E a gente, assim, sempre fala que a gente queria um negócio que brilhasse o olho, né? Que fizesse muito sentido pra gente, que a gente se enxergasse, que a gente soubesse fazer e que fosse fazer bem. Porque eu acho que para a gente se realizar, a gente precisa se sentir capaz e gostar daquilo que faz, porque torna tudo muito mais fácil. Depois o dinheiro, o sucesso é consequência, O né? que a maioria dos brasileiros faz totalmente o contrário. É mais comum tu veres, eu vejo direto, pessoas que focaram na grana, mesmo não gostando do que faz e fazendo aquele verdadeiro sextou, né? Quando dá sexta parece que saiu da cadeia, parece que se livrou de um peso, mas quem usa a tua metodologia e a da tua irmã inversa, faz o que gosta, se dedica e aí a grana vem, como consequência, É. não sente tanto esse peso. Trabalha, cansa, dá duro, mas o propósito é outro. Eu tinha muito isso do domingo, né? Os programas de domingo já dava, a gente escutava musiquinha lá, vinhetinha, se eu posso falar aqui, mas todo mundo sabe qual que é, né? Oh, E dava vinhetinha lá, já sente que tá acabando o final de semana e deixa para ser feliz só no happy hour, a hora feliz, né? sim. E aquilo me incomodava muito. E um dos motivos também pelos quais a gente criou o Now, esse ambiente de trabalho super descontraído, leve, era porque a gente queria proporcionar um outro tipo de dia a dia de trabalho para as pessoas que a gente não encontrava muito. Hoje, as empresas que têm suas sedes próprias, elas estão pensando muito mais na ambientação, o quanto a luz, as cores, colocar vegetação, espaço de descompressão, um cafezinho legal, ela influencia no dia a dia, na Oh, felicidade, no bem-estar do funcionário, porque daí esse funcionário que tá bem, né, no ambiente de trabalho, ele está feliz, ele está satisfeito, ele rende muito mais, ele dá menos trabalho, né? Enche menos saco. oh, Tenho até um bem, livro da Erika Linhares que teve num evento nosso lá no Nau esses tempos, que é gente feliz não enche o saco, né? boa. Mas tem toda essa justificativa por trás e dá mais resultado. Né? Então, a gente quis criar isso para aquelas empresas ou aquelas pessoas autônomas que não têm o seu super escritório, que eles pudessem ter isso ali também. E a cultura do compartilhamento também era uma coisa que nos encantava, nos atraía muito, né? E o Nau foi construído, acho que tu começou falando, né, com ele é super leve, a arquitetura, né, ele já está dentro de um prédio que é de 1915 e por fora tu acha que tu vai entrar numa repartição antiga, né? E aí tu entra tudo moderno, bonito, bem construído, porque faz parte do design e dessa impressão, essa experiência que a gente queria causar. Enquanto estava todo mundo indo para um design industrial, aquela coisa cinza, pesada, preta, mais escura, cimento queimado, a gente foi para uma coisa muito mais leve, com madeira, com plantas, porque a minha irmã sabe tudo disso. Aí vem o design biofílico, que tem a influência dos materiais, das plantas. Mas eu já estou entrando numa parte bem técnica Oh, aqui. eu queria voltar dois passos atrás. O ambiente de trabalho ele pode ser dividido mais ou menos em dois. O físico, que é o que tu está comentando, mas eu tive a oportunidade de olhar a tua equipe, ou eles fingem, combinou no dia que eu fui lá para eles fingirem, ou eles realmente trabalham felizes. E quando eu fui lá para um evento e tocando o evento, eu precisei do apoio de um pessoal. E uma das coisas que eu precisei foi um copinho de pinga, que eu faço uma mágica com aquele copinho que chama martelinho, mas o copinho de vidro, né? E a moça, de alguma maneira, saiu procurando e voltou com a cachaça dentro. Eu falei, moça, não posso beber, mas ela desembocou, né? Talvez tu não tenha sabido disso, Não mas soube disso. o grau de comprometimento da equipe é missão dada, missão cumprida. Então, o ambiente das pessoas que atendem lá também é diferenciado, né? Porque daí pessoas com pessoas são diferentes. E outra coisa que tu falou do compartilhar, hoje é um botão no celular, né? Tu compartilha tudo. Lá de onde eu venho, que é no interior do interior de Viamão, né? Que é Itapuã, a gente era obrigado a compartilhar, né? A gente às vezes tinha um pé de fruta, a goiaba passava pelos amigos. A gente sempre se compartilhou, isso já faz parte da minha cultura. Mas hoje, isso cada vez está mais. Se tu não compartilhar, né? Se tu não buscar,
ajudar o outro, a energia não circula, né? Se cada local está fechado a sete chaves e não tem colaboração, é muito mais difícil, né? Sim. Mas conta um pouquinho da história da Nau, como que surgiu esse nome? Então, nau é sinônimo de... É sinônimo não, significa barco, né? As naus, o descobrimento. E quando a gente estava escolhendo o nome, a gente estava entre nau e ágora. Ágora é o lugar lá dos antigos gregos se reunirem, os pensadores. E então a gente estava entre esses dois nomes, e o prédio onde a gente está era a antiga sede da Sociedade Carnavalesca Gondoleiros. No alto do nosso prédio, lá na esquina, tem uma escultura de uma gôndola com gondoleiros dentro. E é muito ligado à questão do mar, da água, navegantes, bairro navegantes, as festas de navegantes. E a gente falou, cara, o que nós estamos em dúvida? Tem que ser não, né? Ligado à água. Então, lá a gente se chama de... O nosso time é a tripulação, os nossos clientes são os marujos, né? Os nossos convidados, o nosso prédio, assim, aí é a nossa embarcação, né? E aí, já vou adiantar uma coisa, né? Tu vai me perguntar, que é da Arroy. Exato. A gente tem um cumprimento, que é o Arroy lá dentro. A gente fala Arroy, marujos, quando vai dar um bom dia nas mensagens de WhatsApp ali, ou um comunicado, Arroy, marujos. Arroy é um antigo cumprimento de marinheiros, que ele significa tipo olá ou até logo. Ele é tipo o tchau em italiano, que significa oi, tchau, né? Um até logo, quando ia zarpar um navio, um barco, era arroy. E aí a gente usa esse termo lá. E aí eu conversei milhares de vezes com o ChatGPT, precisamos de um nome para nossa escola, que surgiu a partir do ecossistema do Nau. E não gostava de nada, assim. E aí eu falei, gente, está na nossa cara, é a Arroy, né? A Arroy Experiências Educacionais. Que bacana. Que é uma nova empresa que a gente abriu no segmento de educação corporativa. Muito legal. A gente vai entrar bastante na educação, mas ali no Gondoleiros, a estrutura, né, do bairro não permitia muito, né, estacionamento e tal. E vocês fizeram parcerias ali, o que facilita muito, porque não adianta ter um prédio maravilhoso no centro de São Paulo, onde as pessoas têm uma dificuldade ou tudo muito caro, né? E ali vocês conseguiram o melhor dos mundos, porque está perto do aeroporto, perto do centro, perto de tudo, e um dos principais cartões postais que é o Guaíba ali perto. Mas não foi só alegria, vocês tiveram a enchente. Como é que vocês enfrentaram esse momento? Primeiro que a gente surgiu na pandemia, né? A gente fala assim, verdade. surgimos na Vamos voltar pandemia. lá na primeira desgraça. A gente abriu dias antes Sério? de ceder, porque assim, até o Brasil se dá conta, estamos com uma epidemia, né? O Covid chegou aqui, porque a gente estava super feliz lá no Carnaval. Inclusive, a gente fez um baile de carnaval inaugural do nosso novo negócio. Que era um clássico do Gondoleiros, do né? Gondoleiros, Sociedade Carnavalesca Gondoleiros. Então, a gente fez um baile antes do feriado ali, do recessinho oficial do carnaval, a gente fez o nosso, né? Um baile, tipo baile municipal, muito legal. Aí fomos pro carnaval, o recesso do carnaval. Quando a gente voltou, já tava aquele burburinho, né? Nossa, Covid chegou aqui, vai fechar tudo. Eu lembro que foi dia 18 de março, a gente ia fazer um soft opening. Soft opening é uma abertura sem fazer um estardalhaço, não é uma abertura oficial. Abre as portas, começa a operar, vê o que precisa corrigir, ainda tem um tempinho, depois faz uma super inauguração. Então, a gente estava nesse momento, nem conseguiu muito fazer, já teve que fechar as portas, né? E a gente era um espaço físico que trabalhava com locações de salas de trabalho, de espaços de trabalho físicos, num momento que durou bastante, né? Quando ninguém podia sair de casa, né? E depois não queria sair de casa, as empresas demoraram bastante para retornar ao trabalho presencial. Nossa. Foi bem desafiador, mas também nos demonstrou uma possibilidade que a gente tinha de realizar eventos, encontros, né? Claro que não de imediato, porque nem podíamos, né? Mas com o decorrer do tempo, as coisas foram acontecendo, a gente viu que o espaço ali, o nosso negócio, tinha um apelo muito grande para a realização de eventos, com uma experiência incrível, essa atmosfera, né, onde a gente se sente acolhido, luz natural, nesse espaço
que une o antigo com o moderno. É FETS. E eu vou te dizer que eu até me perdi, Márcio, já no que eu Não, tava é o contando. bacana de como é que tu superou a pandemia. Vocês Ah, tá. conseguiram Daí contar. pandemia e enchente, né? Boa. Nossa, tu me perguntou da enchente, eu dei toda uma volta, né? Não, mas é que faz parte, tu viveu isso. Eu não te associei à pandemia porque eu conheci Sim, vocês mais depois. recentemente, Mas né? superado o primeiro desafio mundial, veio um local. Como que foi? É. Ah, foi super difícil. Até hoje, vindo pra cá, eu tava lembrando de algumas coisas, né? E foi muito, muito, muito intenso, né? Porque eu fiquei parada, fui ali, fui ajudar, até no fim, um tempinho depois, eu e um pessoal que estava ali no nosso centro de ajuda e apoio na São Pedro, né, que eu fiquei ajudando ali a minha irmã no quarto distrito. A gente criou um instituto, que é o Instituto Abraço RS, funciona até hoje, Que bacana, né? não saber. E a gente entrava no nau de barco, na Ah, daí, recepção ali daí era a de redundância, é barco. piada pronta no meio da desgraça. Falei, olha, a gente se chama de marinheiro, a gente tem um barco, mas a gente nunca, nada nos preparou, a gente nunca imaginou para isso, né? Sim. Teve dias que teve 2 metros de água, né? Então, eu sinceramente, eu me sentia sortuda no meio de tudo aquilo, porque pegou só no nosso térreo, então a maior parte do nosso negócio ficava mais elevado. No térreo a gente tinha uma parte de recepção e de móveis, de lounge, então a gente não... Elevador. O elevador, mas quando a gente saiu a gente mandou o elevador para cima porque a gente tinha um mini plano de enchente, tá? A gente ergueu os móveis nessa altura, né? Achando que A gente entrar... vai ter que entrar nesse mini plano porque é um assunto tão interessante, estratégia, que eu vou deixar um bloco só para Tá isso. bom. O Multi Entrevistas vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com o Multi Entrevistas e a gente continua falando com a Camila Borelli, CEO da Donau Live Spaces e a ROI Experiências Educacionais. Mais uns 5 programas eu vou acertar todos. A ROI agora já entendi, mas continua melhor assim, tinha um mini plano para um alagamento, uma coisa simples, e veio uma baita enchente. Porque o quarto distrito, ele dá uma clássico. alagada, chove muito, alaga, né? E aí tinha um funcionário nosso, ele não estava mais trabalhando no NAU, eu liguei para ele, Rafa, o que era o plano emergencial que tu tinha feito, né, caso eu alugasse? Ele me falou, subir os móveis, mandar o elevador para cima, sair, baixar a chave geral. Só que naquele dia não tinha mais gente trabalhando lá, eu tinha liberado, porque a gente morava no centro, eu falei, vamos para casa, daqui a pouco vocês não conseguem mais voltar para casa. O quarto ali na nossa área não estava enchendo, mas vai que... Peguei, almocei, eu também tinha terminado, tem épocas que eu faço meu sextou, né, faço meu short Friday, ou a sexta-feira curta. Boa. Fui para casa, me liga uma que tinha ficado em plantão, Camila, escutei no rádio que vai encher aqui na Franklin Roosevelt. Voltei, e aí a gente começou a fazer essa preparação. Só que assim, achando que a água ia entrar um pouquinho, tá, vamos erguer os móveis para não pegar para não pegar, né? E a gente não esperava o que aconteceu. Começou a encher, já estava quase entrando água na hora que a gente saiu dali. Então aí fica naquela, né? Eu saio, faço mais alguma coisa. Aí que eu entendi por que a gente perguntam para as pessoas, por que tu esperou tanto para sair? Por que tu deixou acontecer? Na hora tu não sabe o que tu faz primeiro, sabe? Será que eu tento salvar mais um móvel, um equipamento? Eu saio daqui, mas fica aquela culpa, né? Poxa, poderia ter feito tal coisa. É muita coisa para pensar na hora do pânico, daquela angústia ali, né? E, enfim, durante Quanto tempo vocês demoraram para voltar depois de tudo resolvido? 1 mês e meio, tá? Pra gente voltar. Foi muito rápido, né? Hoje eu penso perto do que quando a gente chegou ali, com os móveis tudo boiando, né? Aquela lama que ficou depois, a gente fez um mutirão, até foi relativamente rápido a gente limpar. O problema nosso depois foi
religar a luz, que a gente tinha uma subestação foi Se perder. terrível. Não, até que não, mas secar tudo aquilo ali, fazer os testes. Então, a gente conseguiu voltar a operar com o espaço de trabalho e os eventos demorou um pouco mais, né? Mas no final de ano já estava tudo Show. certo. E como é que vocês estão hoje lá? Bastante evento, mais locação, empresas pequenas, médias e grandes. Qual é o perfil do É que pessoal? a gente tem de tudo ali. É difícil dizer o perfil, né? A gente tem empresas gigantes que vão fazer eventos ali. A gente tem empresas grandes que têm um pequeno escritório para um time trabalhar ali dentro. Tem a empresa pequena que tem todo o seu time ali. Então, é um espaço muito flexível e que atende às mais diversas necessidades. Boa. A gente está bem, Márcio, assim, Bacana. sempre buscando crescer, né? A gente não pode parar. E como vocês estão projetando, assim, daqui a algum tempo, como vai estar? Vocês têm já metas estruturadas, têm um objetivo para buscar? Porque não chegaram no máximo ainda, né? Não. A gente precisa crescer, a gente quer crescer nessa área de eventos, né? Por enquanto não está nos nossos planos ter outra unidade, porque a gente já tem uma unidade bem grande, bem desafiadora, mas a gente quer atuar mais nessa área de economia criativa. A gente quer pegar mais projetos para que a gente possa impactar mais pessoas, né, e a cidade, porque é o nosso DNA, é o DNA da região. E a gente crescer com a ROI, que a gente lançou, a gente criou esse ano, esse segundo semestre, né? A ROI Experiências Educacionais, ela veio com a nossa experiência na educação corporativa e com nossa expertise que a gente tem de criar experiências e eventos, né? A produção de eventos, a gente uniu as duas coisas para criar essa empresa, nos termos agora, a gente fala One Stop Shop, né? É a loja, tipo uma Leroy Merlin. Tu quer fazer uma piscina, tu vai na Leroy, tu consegue comprar Tudo que você precisa. tudo que tu precisa. Então, assim, tu procura o Now, tu traz o que tu quer, a gente cria todo o teu evento do início ao fim, pensando desde o receptivo, a alimentação, o audiovisual e no recheio ali, que é a parte do treinamento, das experiências, que é o principal, né? A customização e as experiências que a gente quer oferecer para criar experiências educacionais transformadoras que as pessoas lembrem para sempre. Eu faço muito evento e acompanho muito evento, né? Eu não produzo evento, eu participo. E é impressionante como um evento pode sair do céu ao inferno por um detalhe. Se faltou luz e o lugar não pensou nisso, ou não tem gerador, ou não tem um plano B, já compromete o evento. Se o coffee break atrasou, o evento atrasou, se o coffee estava quentinho, a galera vai comer frio. É um detalhe, mas muda totalmente a parte gastronômica entre servir quentinho ou frio. E aí vai. As equipes todas estão interligadas, vocês se comunicam e estão preparadas até para o imprevisto? Como é que está isso? Não, muito, porque sempre dá imprevisto, né? A coisa mais certa de um evento é que alguma coisa vai sair do controle. A bateria do microfone vai falhar. Pode falar, dá aquele... né? Tipo, sempre dá, né? Ou dá uma falhadinha. Eu acho que é ali demais. Pode ser, mas assim, a gente tem que estar preparado, ter um microfone em reserva, né? Eu não sei da parte técnica, mas assim, eles já sabem que isso pode acontecer, né? E eu acho que a gente ter flexibilidade e a experiência te dá muita cancha para trabalhar e se virar ali nos 30, né? E como tu falou, um evento, ele pode ser só uma palestra, ali tu senta, né? Palestrinha, obrigada, palmas, tchau. Ou a pessoa sai com aquela super impressão que ela vai lembrar. E isso tá nos detalhes mesmo, né? 100% dos detalhes. Eu já vi alguns eventos onde o pessoal literalmente muda a vida dela, né? Às vezes é uma palestra, às vezes é uma frase da palestra. É um detalhe. E o bacana é como vocês cuidam isso. Quem quiser conhecer mais o Now, como é que faz para conhecer vocês? Now, né? Que é nau.com.br. O nosso Instagram é Now também, NAU Live Spaces. Que bacana. E aí consegue conhecer tudo ou o endereço? Avenida Franklin Roosevelt, número 1308, no coração do 4º Distrito. E com estacionamento que na época que eu tive lá, eu lembro que por 10 pila é muito barato. Estava sendo o convênio ali, não acho isso. A gente tem alguns estacionamentos nas redondezas. Legal. Ou Uber, né? Aplicativos. Ainda mais ou a bike também, se a pessoa
já está num outro nível que eu ainda vou chegar e ir de bike e parar lá. Quero te agradecer por compartilhar o case de vocês. Manda um abraço para tua irmã que hoje não está aqui, mas é a parceira, né? Tocando lá e mais toda a tua equipe. Quantos são hoje na equipe Nós total? somos 17. 17 pessoas tocam 4 andares. Que espetáculo, muito legal. E a parte de cima lá, eu vou deixar um depoimento meu, né? É um lugar onde a energia é muito boa. Tu bate o olho, tu te sente bem. Isso é diferente de só parede, madeira, né? A energia do A lugar energia, é exatamente. incrível como isso muda, né? E como tu falou, o ambiente muda as pessoas, muda o evento. Então, obrigado por ter esse ambiente em Porto Alegre. Multi Entrevistas fica por aqui hoje. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem você acha que ele pode servir e até o próximo programa.